Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. O tema de hoje é essa novidade que todos estamos experimentando, o uso excessivo dos meios eletrônicos para fazer um monte de atividades. Observamos que não tem sido feita uma reflexão. No caso, por exemplo, de educação em específico, passou-se a usar meios de mediação e muitas das vezes e com frequência ignorando toda uma turma profissional que já trabalhava no setor e que, vamos dizer assim, produz conhecimento, produz uma literatura sobre esta técnica de ensino. Da mesma forma que a legislação exige que para ser professor você precisa conhecer alguns saberes, caso contrário você não é um professor, portanto existe um saber específico implícito no ato de ensinar, e isso é preterido, por exemplo, com o movimento atual de que tudo parece se reduzir a meia dúzia de empresas de comunicação, que capitaneou toda a atenção das pessoas na atualidade. O mesmo nós podemos então observar neste processo de uso intensivo das tecnologias. Já temos experiência lá no ano de 2007, 2008 e 2009, por exemplo, com educação à distância, e observamos que o processo de ensino à distância ele tem particularidades pedagógicas que precisam ser observadas. Não é só fazer este vídeo, ele é apenas um disseminador de informação, mas não é um instrumento de formação. Infelizmente, então, observamos esse atropelo do processo ao lado de outros atropelos, nomeadamente o atropelo da ciência. A ciência, nos nossos dias, tem vivido uma derrota em termos de quantidade, porque as falsas notícias, por exemplo, têm se alastrado muito mais fácil do que cientistas que falam sobre um determinado assunto. E aí nós temos um conjunto de problemas ligado à comunicação, ligado ao que a gente chama de discurso, como uma disciplina universitária, que a internet acaba, ao mesmo tempo, propiciando novidades, porém, propiciar novidades necessariamente tem sido algo positivo. Desconsiderar, então, o processo implícito no processo de aprendizado, que é diferente de apenas uma comunicação como essa que eu estou fazendo, ela implica um processo mais complexo, é o que mais está ocorrendo. Ignorar esses processos. Se ignora, por exemplo, a quantidade de tempo que você, digamos, consegue ficar atento aqui neste meio de comunicação, e outros processos que acontecem numa comunicação que a mediação ela é feita apenas pela palavra, porque é um tipo de mediação. E não a mediação feita pela palavra, mas que os indivíduos estão em distâncias, não estão na presença um do outro. E depois nós temos outras questões que se misturam a este problema. Por exemplo, um processo crônico em países como o Brasil, mas em outros, de uma escola que não é acessível a todo mundo, é uma escola desqualificada, nomeadamente a escola pública, mas não é só a pública. A gente temos que ficar bem atento a esse bordão de falar sempre mal da escola pública. Nós podemos caminhar assim para uma escola privada que também não tem uma certa qualidade, ou que tipo de qualidade nós estamos falando. Mas o fato é que nessas duas realidades em nossos dias se ignorou, portanto, a ideia de tempo, a ideia de o papel da presença um diante do outro e a ausência dessa presença. A comunicação que dá apenas pela via aqui da oralidade e você então capta um som sem a presença do outro. Temos aí teorias profundas sobre esse processo. Também está se ignorando todos os desdobramentos que o processo educacional implica, por exemplo, conseguir organizar as informações, padronizar as informações. E o que isso tem de implicação quando você pensa em grupos de pessoas? Um professor com 30, um professor com 800 alunos, por exemplo, professores que dão a disciplina de filosofia
de segunda a sexta nas escolas públicas do Brasil, ele tem 2 aulas, ele tem uma, ele facilmente chega numa semana em 1.000 alunos. Como que esse professor está fazendo a gestão desse processo pelo WhatsApp, por exemplo? Não se tem feito essa pergunta e, infelizmente, os nossos colegas professores precisam ficar atentos, porque uma das questões que o professor precisa, enquanto profissional, é saber qual é o seu papel e qual que não é o seu papel. Porque quando a gente não sabe qual é o papel, a gente acaba assumindo coisas que não é, digamos, não é responsabilidade nossa. Atualmente, por exemplo, o professor usa o seu telefone, usa o seu computador, a sua internet e se sente culpado caso ele não faça isto. Né? O Estado tenta responsabilizar o professor de modo indireto, em termos de uma cultura disseminada, até outros colegas que ocupam cargos superiores, tentam disseminar que o professor não faz, mas não consegue ver que, na verdade, ele não sabe administrar processos de educação à distância. Porque é impossível, em termos humanos, você conseguir, no uso dessa tecnologia, administrar uma escola inteira. As plataformas de educação à distância, elas estão aí para isto. Quando os indivíduos não conseguem formular nenhuma reflexão sobre este assunto, demonstra como que, ao lado, como eu estava dizendo, das ciências, que os indivíduos não conseguem atualmente valorizar as ciências, preferem se ater a achismos os mais indiciocráticos possíveis. Nós estamos também observando isso, que na própria educação está acontecendo isso. Esquivar-se de falar do problema do instrumento e delegar a culpa, o professor no aluno, o superior do professor ao professor que não entregou a atividade ou que entregou no lugar errado. Mas existe um longo debate sobre isso nos anos, pelo menos desde 1995, e que no Brasil, na década do 10 do século novo, do século XXI, nós discutimos muito isso, que é a gestão virtual dos processos de aprendizado, a complexidade que implica isto. E que implica o professor ter tempo para aprender isto. E que não é porque o professor não quer aprender isto que ele não sabe. O negócio é muito mais complicado. Nós temos que lembrar que o modelo tradicional de escola, primeiro, já funciona aí desde quando a gente entende de pessoas. Jogando por baixo, aqui 800 anos, é esse modelo que a gente conhece. Aí o pessoal, mas nós temos que mudar, que não sei o quê, que não sei o quê. É verdade, né? Antes não tinha livro impresso, depois passou a ter o livro impresso, não tinha a fartura do caderno, não tinha as canetas e os lápis, e a escola foi se adaptando nesses modelos. Mas não é numa velocidade a qual você pega tudo, joga fora e pega meios tecnológicos que têm um custo altíssimo, que é os meios eletrônicos, um celular feito para durar 2 anos, 3 anos, os aplicativos já não estão mais instalando, você tem que arrumar um novo. Então, se impõe ao novo modelo, ao ritmo atual, de que precisamos, assim, de todo jeito atravessado possível, fazer o uso da tecnologia. Ignorando a natureza do aparelho, que desgasta com muita frequência, tem um alto custo extraordinário, exorbitante, e desrespeitando questões de tempo, desrespeitando a questão da organização pedagógica do ensino, achando que é possível pegar um modelo que se vale de uma arquitetura, que se vale de um tempo, que se vale de um espaço, e é possível transportar este modelo para aqui, para o celular. Então, é a prova cabal de que estão muito equivocados sobre o que seja educação à distância. Nós temos uma farta literatura aí para ensinar que não é isto. A educação à distância ela requer um outro processo de interação, um outro processo de gestão de conhecimento, que não é possível você pegar o modelo anterior e transpor para o virtual. Aquela comunicação que a gente fazia individualmente, e esquecendo que a relação no espaço escolar ela implica uma série de conhecimentos, a manipulação de uma série de instrumentos, e mais uma vez, retomando o tema que eu levantei, que o professor acaba não
alguns gestores não acabam percebendo que o instrumento da escola tradicional, o professor nasce dentro dela, estuda dentro dela, fez um curso superior sobre ela. Então esse é um aspecto. E aí, de repente, ele tem que dar toda a rotina didática dele dentro de um aparelho eletrônico. E isso, obviamente, descartaria, assim, num dia para o outro, milhares de professores que não estão habituados a lidar com o instrumento. E não é só isso. Depois nós temos a acessibilidade dos alunos ao instrumento, que é uma falsidade a gente achar que é uma acessibilidade universal. Mesmo nas classes médias, mesmo em classe média alta, não é tão simples assim. E o computador tem uma dinâmica específica. Não é a mesma coisa do processo presencial, porque a gente trabalha de uma outra forma. É claro que essas mudanças são mudanças, como o livro fez parte da escola e, portanto, agregou uma coisa nova. A caneta, como a gente conhece hoje, ela também foi modificada, mas não é possível a gente pegar e, de repente, reduzir tudo a fazer um vídeo, ignorando todas as teorias de psicologia, de pedagogia, de sociologia, de antropologia que temos sobre essa relação do homem com a linguagem, com o espaço, com o corpo e o espaço, o corpo do indivíduo com os corpos, os demais corpos. Então está se pegando todo esse volumoso saber de 100, 150 anos, jogando na lata do lixo e dizendo que agora é possível fazer educação fazendo lives, por exemplo, ou inventando outro nome em inglês, de preferência, e está tudo resolvido. Não está. Né? Não está. A classe média alta vai continuar contratando professores particulares exatamente para dar aula presencial na casa deles, para exatamente compor essa lacuna que foi gerada neste momento. E que se dane aquele que não tem essa cultura, que é a maioria das classes sociais brasileiras, e também não tem os recursos financeiros para obter esse produto na sua casa. O processo de aprendizado não é apenas uma questão que você ver vídeos. Se fosse isto, a quantidade de livros que infelizmente são partilhados e, portanto, acabando com o trabalho do editor, do autor, porque você está literalmente subtraindo um livro, por exemplo, dele, sem o consentimento dele e distribuindo, já teríamos pessoas geniais. Ou seja, o fato de poder acessar o conhecimento não é traduzido em indivíduos obtendo o conhecimento. Essa é uma ilusão extraordinária que a gente vê ganhar assim, cultores, pseudocultores dessa ideia. Né? Não precisa, tudo vai virtualizar, não precisa mais da escola presencial. Infelizmente, esta é uma moda equivocada de não especialistas em educação que ficam batendo isto na internet, porque, em geral, prestam serviços educacionais virtuais, que tem lá a sua razão de ser, mas ele não compreendeu que ele não é a totalidade deste universo chamado educação. Ele pode funcionar como uma parte desse processo. E enquanto um complemento desse processo, ele é magnífico, ele é importante para mim, que já fiz todo um percurso de formação, 3 faculdades, pós-graduação, mestrado. Sem dúvida, eu tento aproveitar, eu tenho a tendência a poder aproveitar o uso desse recurso de mediação. Mas, às vezes a gente até esquece disso, mas são anos de uma certa rotina ligada ao conhecimento, e não uma pessoa, digamos assim, que nunca frequentou ou que não se dispôs a esta rotina, que organizou a vida dele nesta perspectiva, né? Desde mesa, cadeira, e espaço mental, espaço cultural. Então, para mim, já é dificultoso. Imagino para aquele que não tem essa cultura, não tem este espaço físico dentro da casa dele. Quer dizer, falta um conjunto de espaços. E aí, os não especialistas de educação, neste momento, gostam de falar muito de que vai mudar, de que vai ser, que vai acontecer no mundo virtual, evidenciando o quanto ele é ignorante e o quanto, neste momento, nós estamos vivendo este fenômeno. É o do não especialista se propondo a ser especialista em qualquer coisa. A medicina está sentindo isso com o Google, que nós consultamos o Google.
problemas complexos, porque você tem um problema de escassez de medicina. Então, de um lado, você tem um problema de escassez e a tendência, então, juntando com a escassez, é você tentar consultar de outra forma. Mas, independente disso, esse fenômeno tem crescido. O fenômeno do não especialista que se coloca como o sabedor de tudo. E no caso de educação à distância, que é o objetivo desse vídeo, eu tenho observado isso em larga escala. Em larga escala, as pessoas atropelando tempo. Indivíduos que estão, por exemplo, se sobrecarregando 14 horas por dia de lives, contatos, pôr o site no ar. É uma rotina extremamente prejudicial para o indivíduo, para a família dele, para os amigos e etc. Grande abraço, até um próximo vídeo, um pouco mais longo e não de 3 minutos.